Olá, graça e paz a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês e quero agradecer a sua participação nessa escola bíblica. Nós estamos tratando de um tema muito especial que irá trazer crescimento, fortalecimento na fé. E esse tema, ele é um tema bastante amplo dentro do Evangelho segundo Mateus. Nós estamos falando sobre os sermões de Jesus neste Evangelho. São 5 sermões, já estamos no 4º sermão e hoje nós vamos falar a terceira parte desse sermão, que é a parábola da ovelha perdida. Um tema que mexe com o nosso coração e espero no nome do Senhor Jesus que abençoe e fortaleça a sua vida, tá bom? Quero fazer uma oração e fique ligado com a gente, acompanhe até o fim. Tenho certeza que vai te abençoar muito. Pai, em nome de Jesus, que essa mensagem que será aqui compartilhada possa ser um instrumento, Senhor, de fortalecimento, que promova os teus filhos em todos os sentidos, que produza fé, Senhor, nos corações e que a tua igreja seja aperfeiçoada por tudo quanto, Senhor, nós temos recebido da tua parte, por tudo quanto a tua palavra tem nos trazido por meio dessa escola bíblica. Eu oro com o coração cheio de gratidão por tudo isso, no nome santo de Jesus. Amém. 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 Queridos, então hoje nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida, que se encontra no Evangelho de Mateus, que é o evangelho que nós estamos estudando, evidentemente, não é? E a partir do capítulo 18, versículo de número 10. Então hoje, Mateus 18 e 10 é o tema da nossa aula. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Como este versículo é um versículo que ele é uma espécie de ligação de textos aqui, de perícopes, de partes deste sermão, eu quero dedicar um tempo primeiro a ele. Veja que ainda não estamos falando das ovelhas ou da ovelha perdida, não é? Mas o versículo 10 ele se faz presente. Então, vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos. Se os irmãos voltarem 2 aulas antes e assistirem, né, as 2 últimas aulas antes dessa, os irmãos vão perceber que os pequeninos trata não somente das crianças, mas de todos os discípulos, de todos quantos se aproximam de Jesus e se tornam seus discípulos. E, portanto, esse ensino que o Senhor Jesus está trazendo é algo preciosíssimo, porque ele havia justamente começado a tratar da dinâmica do reino dos céus numa questão que foi levantada. Esse discurso, esse sermão, ele é fruto de um questionamento que surge no coração dos discípulos e que nós já tratamos desse questionamento, não é? Lá no versículo 1, os discípulos perguntaram para o Senhor assim: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Então Jesus, ele vai trazer um grande ensino a respeito dessas coisas. E agora, no versículo 10, Jesus está dizendo: olha, não desprezem estes pequeninos. Por quê, amados? É evidente as razões pelas quais os pequeninos não devem ser desprezados, porque os pequeninos só são pequeninos aos olhos dos homens. À luz da verdade, à luz das declarações do Senhor Jesus, à luz do ensino da palavra de Deus, os pequeninos são os maiores no reino dos céus. Então, não se deve desprezar os pequeninos, não se deve tê-los como pessoas desprezíveis, como pessoas sem importância. Por que essas pessoas não devem ser tidas como pessoas sem importância? E o texto vai nos mostrar as razões por que essas pessoas não são sem importância? Porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Que coisa tremenda! Havia no judaísmo, isso é muito importante da gente citar, não é? Nós nos lembramos da visão do profeta Isaías, quando ele contemplou
os céus e ele viu o trono do Senhor e ele percebeu que ali, à sua volta, os querubins voavam com eles tinham 6 asas, não é? 3 pares de asas, e com 2 asas eles cobriam o rosto, com 2 eles cobriam os pés e com 2 eles voavam. Quer dizer, somente dentro de uma estrutura hierárquica angelical, há aqueles anjos que são os que se aproximam para contemplar, para fitar a face do Pai Celestial. Tamanha é a sua glória. E o que Jesus está aqui dizendo é o seguinte: olha, são justamente os anjos, os maiores anjos, quem são os anjos que cuidam, que são os anjos ministradores, que são os anjos que são dedicados ao cuidado destes pequeninos. Portanto, se vocês julgam que eles são pouco importantes, é importante que vocês percebam que, na verdade, eles são tão importantes no reino dos céus que os maiores anjos são aqueles que cuidam dos pequeninos. Ora, amados, nós devemos compreender que a ideia de pequenino aqui, ela deve envolver a mim e a você. Nós precisamos, de fato, ser estes pequeninos, não é? E ao dizer não despreze os pequeninos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês na condição de pequeninos devem entender todos os demais à semelhança de vocês mesmos. Não é? Então, nós devemos olhar os nossos irmãos com o devido valor que possuem. Nós devemos olhar para as pessoas com o devido valor que as pessoas possuem, porque elas são importantes para Deus. As pessoas são importantes para Deus. Os cristãos são importantíssimos para o Senhor. E nós não somos mais do que ninguém, não é? Essa ideia que muitas vezes vem, né, de uma estrutura eclesiástica, isso muitas vezes corrompe o sentido das pessoas, porque acredita-se, por exemplo, que dentro de uma estrutura eclesiástica, as pessoas que ocupam os cargos de alguma liderança são as pessoas mais importantes dentre todas. E isso não é verdade à luz da mensagem que nós lemos. Não é? Então, na verdade, o que temos é um cuidado da parte de Deus, não é? Para com aqueles que são os humildes, para com aqueles que são os pequenos. E nós devemos ser justamente essas pessoas. Amém? Então, esse é o primeiro versículo que nós queremos pontuar aqui. Depois, o versículo 11, ele aparece aqui, e é interessante que na sua Bíblia também deve estar assim, que ele é um versículo que está entre colchetes. Todas as vezes que na Bíblia Almeida, Revista e Atualizada, ou acho que na Revista e Corrigida também é assim, todas as vezes que um determinado versículo aparece entre colchetes, significa que em muitos manuscritos antigos ele não existe. Ou seja, ele é palavra de Deus, ele está presente na palavra de Deus, mas em alguns manuscritos ele foi omitido. Ora, esse versículo, ele diz respeito à missão de Jesus. Veja, diz assim: porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Ele contribui com todo o contexto do Evangelho. Ele diz, de uma forma resumida, qual a missão de Jesus. Jesus veio salvar o que estava perdido. Agora, quando a gente observa os versículos seguintes, que dizem respeito especificamente sobre a parábola da ovelha perdida, nós vamos perceber que esse versículo ele contribui, mas ele não deve nos induzir a uma compreensão genérica a respeito de quem é a ovelha perdida. Jesus ele veio, de fato, salvar o que estava perdido. Mas, amados, prestem muita atenção nisso. É importante que nós nos detenhamos no texto com muito cuidado. Por quê? Porque Jesus veio salvar o que estava perdido, e uma vez que o perdido é salvo, ele é colocado numa condição de ser filho de Deus, não é? O que diz lá o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós fomos encontrados, nós fomos salvos por Jesus e agora nós somos filhos de Deus. E, portanto, nós deixamos uma condição de pessoas que estavam desgarradas, perdidas, e agora nós estamos no aprisco do Senhor. Nós somos propriedade do Senhor, porque nós fomos achados. Então, esse versículo, ele cabe, sim, sem sombra de dúvidas, dentro do contexto. Porém,
é importante entender que a parábola da ovelha perdida, ela não fala a respeito de pessoas que nunca tiveram conhecimento a respeito de Jesus, até por causa do contexto. Se nós voltarmos antes, os versículos de 6 a 9, a Bíblia está falando de tropeços, situações, eventos, coisas que são colocadas diante dos nossos olhos e que nos fazem simplesmente desviar do caminho. Então, a parábola da ovelha perdida diz respeito àquelas pessoas que já haviam sido salvas, que eram de fato ovelhas, que faziam parte da 100, mas que agora, por causa dos escândalos, deixaram o aprisco, deixaram o seu lugar de segurança. Preste atenção, olha o que diz o texto. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, olha só, o texto está falando de uma ovelha extraviada, não é? O que é uma ovelha extraviada? É uma ovelha que ela se machucou, ela se perdeu, ela já não está mais na segurança daquelas ovelhas onde estão, que estão guardadas no aprisco, não é? Então, olha só, o que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Olha a pergunta que Jesus levanta. Que questionamento importante para nós compreendermos a dinâmica do reino. Na dinâmica do reino, amados, é possível sim que os escândalos venham, e o Senhor diz mais, é inevitável que eles venham. Eles vão aparecer, eles vão surgir. E ele diz mais, mas ai daquele por quem vem um escândalo, não é? Então, na aula passada nós tratamos a respeito dessas coisas, a respeito dos tropeços, a respeito dessa realidade existente, não é? Nesse contexto todo. Preste muita atenção nisso. Então, uma ovelha é possível de se extraviar? Sim, é possível. Porque é possível que ela tenha sido colocada uma pedra de tropeço, um escândalo na sua caminhada. E enquanto as ovelhas estavam sendo conduzidas para um determinado lugar, um determinado lugar de segurança, essa se desviou porque nos pés dela foi colocado uma pedra de tropeço. Quantos são os tropeços, amados? Nós falamos sobre isso na semana passada, não é? Então, as ovelhas podem sim se extraviar, elas podem sim se desviar, elas podem sim se afastar, mas o que nós não podemos perder de vistas é que a ovelha, uma vez que ela é sempre ovelha. Veja que a ideia que se tem a respeito, muitas vezes trata-se dos cristãos, fala-se de cristão desviado, de uma forma muito até irresponsável, como se o desviado deixasse de ser filho de Deus, como se o desviado, e aí é de se entender se de fato um dia foi filho de Deus, se de fato ele chegou a se converter, mas se houve algum tipo de escândalo que o impediu de permanecer no meio daquelas outras 99, nós precisamos entender essas coisas com cuidado, porque Jesus tem uma obra de restauração na vida dessa pessoa. Isso é importante, amados. Veja que o versículo 13 diz assim, ó, e se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do que Jesus está falando então? Olha, é possível sim que alguém se machuque, é possível que alguém se fira, é possível que alguém acabe se afastando do rebanho, mas o dono das 100 ovelhas, ele vai atrás da ovelha perdida. O dono das 100 ovelhas, ele não abandona a que se feriu, ele não abandona a que se machucou, e quando ele a encontra, e ele certamente a encontrará, ele cuida, ele cura as suas feridas, ele a carrega nos ombros, ele faz com que ela volte à segurança das demais ovelhas. Isso é maravilhoso, isso mostra o desejo do Senhor para o seu povo. Nós fomos comprados por um sangue precioso, amados. E aí podemos sim voltar para o versículo 11 e compreender isso como uma grande verdade. O Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Nós fomos salvos. Nós fomos tirados daquela condição de morte, nós fomos tirados daquela condição de condenação
para vivermos como filhos de Deus. E na condição de filhos de Deus existe a possibilidade de nós simplesmente nos depararmos com escândalos. E se os escândalos acontecem, é possível sim que, em meio aos desvios, nós nos afastemos das 99. Mas o coração do Senhor não é deixar essa ovelha extraviada distante, perdida. Ele vai ao encontro dela. E quando ele a encontra, o texto fala que há júbilo no coração do Senhor, porque ela estava perdida e foi encontrada. Ora, como isso é lindo perceber, amados. O desejo de Deus é que nenhuma se perca, e é justamente isso que o versículo 14 vai nos dizer. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Não é a vontade do nosso Deus, não é a vontade do Senhor que qualquer dos pequeninos se perca. Não é a vontade do Senhor que estas pessoas que são tão importantes, cujos anjos que cuidam, que ministram, que zelam de suas vidas e que estão constantemente vendo, fitando a face do Deus Todo-Poderoso, não é o interesse dele que estas pessoas se percam. Veja, Deus move os céus, queridos, diariamente, constantemente, para que os pequeninos se mantenham firmes. Mas os escândalos têm poder para desviar, os escândalos têm poder para afastar, os escândalos têm poder para enfraquecer. Mas não é o desejo de Deus que fiquem longe. Então, a palavra que nós podemos tirar daqui e o que nós podemos perceber disso tudo é realmente o grande amor de Deus para conosco. É a maneira como Deus cuida de nós. É a maneira como Jesus nos enxerga como objeto constante da sua graça e do seu amor. Ele está disposto não somente a nos salvar, mas a dispor dos seus anjos para nos sustentar e, em havendo qualquer tipo de problema, vir ao nosso encontro para nos resgatar. E quando o resgate acontece, há festa no céu, há júbilo diante do Pai. Isso é maravilhoso. Eu pergunto a você, é possível que nós não compreendamos o amor desse Deus diante desses fatos relatados nas Escrituras? É impossível, amados. O Senhor verdadeiramente nos ama. O Senhor verdadeiramente te ama. Veja, a dinâmica do reino, ela não nos livra de situações difíceis. É disso que nós estamos conhecendo, estudando, não é? Nós, na condição de discípulos, uau, vai ter situações em que nós vamos perceber que as pessoas vão querer colocar ou estabelecer parâmetros conforme o mundo, conforme o reino terreno, conforme esse reino que está caído. Mas o reino dos céus não é assim. O reino dos céus é cheio de paradoxos. No reino dos céus, os maiores são os menores. No reino dos céus, os mais fortes são aqueles que se fazem fracos. E quando a gente se depara com essa verdade, a gente fala assim: olha, puxa, se eu vivo essa experiência, eu então serei pelo Senhor guardado. Sim, nós somos pelo Senhor guardados. Mas, apesar de toda a ação de Deus em nosso favor, existem os irmãos, existem as pessoas, existem os seres humanos, que Deus não quer destruir, que Deus não quer aniquilar, que Deus não quer imprimir um juízo imediato, e essas pessoas, nós somos falíveis, e pela nossa falibilidade é possível que eventualmente algum tipo de escândalo aconteça. E quando os escândalos acontecem, ovelhas se desviam. E quando as ovelhas se desviam, Jesus está pronto para ir buscá-las. Jesus está pronto para te recolher junto de si, amados. Se existe um lugar que Jesus não quer te ver, é longe dele. Se existe um lugar que o Pai não quer te ver, é longe do povo, é longe do rebanho, porque ele quer que todos sejam igualmente levados para o devido lugar. Há um desejo no coração do Pai. O Pai nos ama de tal maneira, amados. Isso diz lá em João 3,16, é o grande versículo, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer nos dar vida eterna. Deus quer que nós permaneçamos vivendo a experiência de filhos de Deus. Os escândalos, quando eles vêm para causar dor, ferimentos, machucaduras, tristezas, afastamento, mas Jesus vem para nos curar.
Jesus vem para nos levantar, Jesus vem para nos reaproximar. Eu faço uma pergunta no meio desta aula, não é? Como está o seu coração? Longe do Senhor? Jesus quer derramar o bálsamo dele sobre você. O bom pastor não quer que a ovelha se perca. O bom pastor não quer ver a ovelha machucada. O bom pastor não quer ver a ovelha manca se afastando porque tropeçou num escândalo, não é? Então, que Deus assim esteja comunicando essa palavra ao seu coração, meu irmão e minha irmã, que essa aula possa produzir fé no seu coração, que você possa perceber o quanto Deus te ama, o quanto nós somos importantes para o Senhor e o quanto estas coisas são possíveis na dinâmica do reino dos céus. Enquanto nós não formos levados, queridos, a viver no lugar que o Senhor Jesus está nos preparando, enquanto nós estivermos com as nossas consciências ainda, eu diria, fragilizadas pela realidade da nossa velha natureza, enquanto isso for uma realidade em nós, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas chegará o tempo em que, na plenitude, nós viveremos sem que o escândalo exista, sem que os tropeços existam. Que Deus te traga ânimo, que Deus te traga força. Se você foi encontrado hoje, quem sabe, por essa aula, deixa o bálsamo de Jesus curar as tuas feridas. Deixa essa mensagem de amor entrar no teu coração. Deixa essa palavra que revela a bondade de Deus para contigo encher a sua vida. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Se você é a ovelha que se extraviou, preste atenção. Todas as 99 que estão lá são todas iguaizinhas a você. Poderia ter sido outro, não é? Agora, se você se deixar encontrar, se você se deixar tratar, veja que grande alegria você trará ao coração de Jesus. Que Deus te abençoe, que essa alegria possa realmente encher os céus no dia de hoje e que essa palavra seja ânimo e força na sua vida. Amém? Que Deus abençoe. Hoje eu vou optar por uma aula mais curta, não é, para que não se torne tão cansativo. E a partir então da semana que vem nós daremos continuidade à nossa matéria e espero que você possa tirar bom proveito de tudo isso. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém.